Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre Tadeu, falando de Budas Artes, tenho 31 anos e o tema desse vídeo é fortalecer o antifascismo para combater o bolsonarismo. Então vamos nos contextualizar antes de adentrar no tema, compreender um pouco mais do que está acontecendo. A gente percebeu desde quando foi imposta a quarentena, onde todo mundo tem que ficar recluso em casa, se resguardando para que não haja proliferação do vírus, o que esse povo tem feito? Os bolsonaristas têm ocupado as ruas, têm feito suas manifestações com tendências antidemocráticas, com tendências fascistas, com bandeiras contra a esquerda, com bandeiras clamando pela AI-5, pela volta à ditadura, clamando pelo fechamento do STF, enfim, praticamente reivindicando uma ditadura fascista para que sirva aos seus proveitos. Uma vez que seu candidato fascista eleito não está conseguindo exercer suas imposições, uma vez que ainda estamos numa democracia, então ele não tem nenhum poder imperial para exercer todas as suas vontades. Mas bem, quando eles fazem essas manifestações e acabam repercutindo na mídia, mesmo uma parte da mídia burguesa sendo oposição, mas não interpretem essa oposição como se essa mídia burguesa fosse de esquerda. Aliás, eu detesto esses memes que falam bem-vindos mais um comunista. Sabe? É uma chacota meio infantil. Porque enquanto a esse lance, tipo, fazer um meme com o fundo da bandeira da União Soviética com a foto do Moro, essas mídias ela vai estar servindo aos seus fins, aos seus interesses. Que é o quê? É o capitalismo, é o fortalecimento do neoliberalismo. Entendem? Eles entendem que para se fortalecer não podem ser ultraliberais. O ultraliberalismo ele gera barreiras, gera abismos sociais, onde apenas uma pequena parcela se fortalece financeiramente, enquanto todo o resto da população é negligenciada. E essa negligência geraria insatisfação. Então é claro que os neoliberais das grandes mídias, eles não desejam isso, eles não desejam a insatisfação do povo, porque eles sabem que essa é a grande arma que o povo possui, a insatisfação popular. Quando ela se insatisfaz, ela realmente conclama, ela acende suas reivindicações, não há o que pare essa locomotiva. Pois é. Então por isso que eles possuem tendências neoliberais, de mesmo que eles mantenham o status quo de abismo social, compreender que enquanto houver migalhas para a população, não haverá insatisfação, então eles continuarão lucrando, explorando, continuarão com o status quo. Pois é, voltando à ascensão do movimento paramilitar, sim, eles estão com o movimento paramilitar. Tem um movimento em Brasília denominado 300, um acampamento denominado 300. E eu faço uma analogia. Imagine se ao invés de fosse 300 ex-membros das Forças Armadas ali instalada em Brasília, né, com acampamentos, fossem trabalhadores do Movimento Sem Terra. Será que a polícia ia responder com conivência, como está respondendo com conivência nesse acampamento? Entendem? Então, ontem em Porto Alegre, através do registro do coletivo Catarse, eu não sei o nome do repórter, o nome do jornalista que fez as gravações, se alguém souber o nome dele, por favor me passem. Fez um registro de uma resposta a esse movimento fascista. Ontem, novamente, mais um domingo, estava tendo uma necrocarreata. E inspirado pelo que os Gaviões, né, uma parcela dos Gaviões fizeram na Avenida Paulista, quando burlaram um movimento, um ato
um ato antidemocrático, deram uma resposta lá em Porto Alegre, com participações das organizadas do Grêmio e da Inter, fechando a rua e bloqueando uma necrocarreta. E vejam só, nesse meio tempo veio a Polícia Militar com a cavalaria, e se vocês observarem bem as gravações, vocês verão que está de um lado os fascistas e os antifascistas. O que a gente entende para coibir um ato? Né? Eu não sei estratégia militar nem nada, mas o meu senso comum eu interpretaria facilmente. Que ficaria uma força fazendo frente aos antifascistas, aos fascistas e uma frente aos antifascistas. E o fluido ficava neutro para a manutenção da polícia militar e ela ia, né, afastando. O que eu percebi na gravação? Que só estava à frente contra os antifascistas. Como se a polícia estivesse fazendo de guarda-costas para a segurança para os bolsonaristas. Em momento algum não houve violência. Em momento algum houve violência. Aliás, falando sobre violência, eu sou pacifista, eu não sou uma pessoa que adere a movimentos violentos. Eu acredito que isso acaba desfavorecendo os atos políticos. Já presenciei mais de um ato político onde os mais exaltados, imprudentes, provocavam a violência policial, né, agiam com violência contra as forças policiais, provocando violência desta, e o policial ele não olha o rosto de quem está com pedra, ele vai atirar a esmo. Então, quando eu estou em ato político, eu sei que ali não é só eu, é um grupo, é um coletivo de pessoas. Se for uma ação uniforme, onde todos responderam à violência policial com efetividade e tivéssemos força, né, grau e força de maior proporção para responder à violência policial, é claro que eu estaria ali no meio. Mas quando é uma ação isolada, isso é perigoso. Mas tem ocorrido eventos isolados de violência fascista, agressões a enfermeiros, agressão a repórteres, jornalistas. O que não podemos permitir é que isso vire rotina, que isso vire lugar comum nos atos fascistas. Se a gente perceber que eles estão agindo com violência, assim como estão clamando a violência, devemos responder fisicamente. Não encarem a nossa resposta como se fôssemos um momento violento. A nossa resposta é só um espelho ao ato do opressor. Pois é. E lembrando que essa violência, ela não é apenas física, é uma violência social. O que eles clamam, o que eles propagam é a desigualdade, é o retorno da ditadura, é o preconceito, é o ódio. Tudo isso se efetiva em violência. Então, assim, não podemos permitir que mais manifestações fascistas sejam feitas. Não podemos permitir que eles achem que estão dominando as ruas, porque não estão. E devemos dar uma resposta efetiva, concreta. Então, assim, é delicado furar a quarentena, porque a gente percebe que estamos cada vez mais vulneráveis, né? A curva não está achatando, né? A tal curva não está achatando. Então, ou seja, quanto mais dias aparece, mais perigo de nos expormos ao vírus. Então fica aí a minha admiração por todos esses antifascistas que se arriscaram sua vida pela manutenção da democracia. Uma democracia frágil, uma democracia burguesa, mas ainda assim uma democracia. Então, sempre que os fascistas, que os bolsonaristas quiserem ocupar as ruas, é necessário dar uma resposta.
E esperamos que logo essa quarentena termine. E a primeira coisa que devemos fazer é ocupar as ruas, fazer uma grande greve geral e proclamar que o poder emana do povo. Nós somos o povo, não é a elite que é o povo. E uma última observação, eu já fui em alguns atos antifascistas aqui em São Paulo, né? Todo ano tem um ato chamado carreata antifascista, como é? Passeata antifascista, marcha contra o fascismo, se não me engano. Como é? Eu tenho um adesivo aqui, caramba. A marcha antifascista aqui em São Paulo. E a gente percebe que não há um diálogo entre as ações antifascistas. Eu percebo isso efetivamente participando desses atos. Eu percebo que há mais anarquistas do que socialistas, comunistas ou trabalhistas. Sim, a gente tem que compreender que existe um campo da esquerda que não se identifica com o anarquismo e nem com o comunismo. E assim, para ser concreto, devemos nos unir. Chamar os antifascistas de todos os recantos, de todas as vertentes, independente das barreiras ideológicas que tenhamos, nos unir, nos fortalecer numa tática para vencer o bolsonarismo, coibir o fascismo. Sabemos muito bem que o fascismo surgiu na Itália através dessas estratégias de exercer forças paramilitares, de pressionar o povo, de agir com violência. Então não devemos permitir que a história se repita. Então respondamos à altura, nos unamos e melhorar o diálogo entre as forças antifascistas. Dialogando com os partidos de esquerda, dialogando com os partidos trabalhistas, as organizações independentes de tendências anarquistas, que é assim que venceremos. Nosso inimigo é comum e a nossa ação deve ser conjunta. Um grande abraço, até a próxima.